Só eu mesmo. Só eu pra protagonizar esse tipo de coisa pra vocês mesmo. Esse negócio do Mastercard, né? Tem coisas que só o Palácio faz pra você. Pessoal, eu vou voltar rapidinho aqui, eu vou falar rápido pra quem perder a aula e pegar gravado, e até vocês mesmos quando esquecerem, tá? Prometo que vou ser bem rápido aqui. Bom, a primeira regra do futebol ela foi criada em 1846, né? Que as universidades trouxeram toda aquela história dos jogos precursores, desenvolveram jogos mais civilizados, tá? E só que as regras eram diferentes, então eles não conseguiam jogar entre eles. Então, em 1863, todas as escolas se reuniram e resolveram fazer uma regra, unificar a regra para que eles pudessem jogar entre si. A partir daí passa a existir o goleiro e a partir daí passa a existir a obrigatoriedade de jogar com o pé, porque até então você podia jogar tanto com a mão quanto com o pé. Então, uma outra vertente, né, que não queria jogar com o pé, que não queria jogar esse jogo, criou o rugby, e aí os jogos precursores eles se dividem nesses dois jogos. Tá? Nessa data, eles criaram também a Federação Inglesa de Futebol, a FA, que é uma federação que existe até hoje, é uma das mais fortes do mundo, e que foi responsável por muitos avanços. Né? Um plus aqui que eu não tinha falado, tem-se a história de que o futebol é jogado com 11 porque as turmas as turmas na escola eram divididas em 10, eram 10 alunos por turma. Então eles iam jogar turma contra turma, só que nenhuma turma, ninguém quer ir no gol. Você já jogou pelada na escola, você sabe, ninguém quer ir pro gol. Então, então o que que acontecia? A turma ia jogar contra a outra, então eles chamavam os B10, os inspetores, os monitores, né, de corredor que vocês conhecem. Dependendo da sua idade, é bedel, inspetor ou monitor, tanto faz. E aí eles ficavam no gol para os alunos. Então por isso que o futebol se joga com 11 hoje, né? Então nessa data se criou a Federação Inglesa. O primeiro clube do mundo foi o Sheffield, que está na oitava divisão da Inglaterra. A Inglaterra tem por volta de 11 divisões. As cinco primeiras profissionais depois são amadoras. A primeira competição do mundo foi a FA Cup, né? A competição que existe até hoje, em 1871, ou seja, quase 10 anos depois da fundação da primeira regra. O Wanderers foi campeão. Não é um clube profissional, ele está nas divisões amadoras. E o atual campeão não foi o Chelsea, o Chelsea foi em 2020. O atual campeão agora em 2021 foi o Leicester, beleza? Em 1883 eles criam a International Board, que é uma entidade que até hoje, até os dias atuais, é ela que gerencia, ela é submetida à FIFA, mas é um órgão dentro da FIFA que determina se vai ter o VAR, se não vai ter o VAR, as tecnologias, então ela estuda tudo em relação à regra, né? A gente pode falar, quero fazer um vídeo sobre algumas regras que a gente poderia ter para mudar o futebol, para melhorar o futebol. Tem algumas ideias que talvez possam melhorar. Algumas eles já pensam, já que já parece que foi implantada num torneio sub-20 na Holanda, mas existem outras que são bem legais. Por exemplo, para mim, o futebol tem muito a aprender com o futsal. O primeiro ponto é a exclusão do carrinho. Alguém acompanhou o jogo do Liverpool esse final de semana? Nossa, professor. O Elliot lá, né? Você é louco, Menino de aquela vez. 18 anos, Harvey Elliott, um menino novo, tinha subido agora profissional, já tinha 3 jogos como titular. Sofreu um carrinho, foi um carrinho de jogo, não foi, o cara não foi para fazer uma maldade com ele. Quebrou o tornozelo do menino. A Maria, aquela entrada aí foi saindo dele direto pra cadeia. Mas é igual o treinador do Liverpool falou, o Klopp, né? O Klopp falou, ó, o problema do jogo inglês é esse, porque o juiz deixa o jogo seguir muito. Então os jogadores se sentem confiantes a ter mais virilidade.
E ele mesmo falou, o Klopp é de palavras muito fortes, mas ele falou, eu duvido, eu não consigo acreditar que um jogador faça aquilo de maldade, então não acredito que ele fez de maldade. E ele não fez, ele foi para tirar, mas o menino foi mais rápido e quebrou o tornozelo do menino. Então vai ficar aí praticamente uns 8 meses parado, há um ano, perdeu a temporada, tchau. E você não sabe como ele volta, porque a articulação do tornozelo, você não sabe se ele vai ter completo, né? Por ele ser novo é melhor. A medicina está muito avançada. Mas, por exemplo, se esse menino sofre uma lesão dessa na década de 70, 80, acabou a carreira dele. Acabou a carreira dele. Ele não voltava a jogar bola, isso eu te garanto. O Van Basten, que é um dos monstros, eu era criança, é perigoso. Tem a questão da depressão, sim, Denison. Tem a questão da depressão na recuperação do atleta, ele é muito complexo. Ele tem que ter um aporte familiar, um aporte do clube muito grande. É igual eu falo, talvez por ele ser novo, ter 18 anos, ser muito promissor, ele, eu acredito que ele vá ter esse suporte, e eu não acredito nem na humanidade das pessoas. Eu acredito na visão do Harvey Elliott como uma moeda dentro do mercado. Ninguém quer perder um jogador com 18 anos, com o potencial que ele tem, né? O Van Basten era um monstro e por causa de uma lesão no joelho, com 28 anos teve que parar, né? Se fosse hoje, ele faria talvez uma artroscopia, uma cirurgia, ficar... Artroscopia não, que artroscopia 1 mês o cara volta a jogar. Mas ele faria uma cirurgia em 6 meses ele estava de volta, né? Mas tá assim, eu acho que o carrinho é uma das coisas que tem que ser revistas urgente. No futsal, resolveu 100%. Carrinho é falta, cartão amarelo, se for por trás está expulso, não tem conversa. Os jogadores já são doutrinados, eles não dão carrinho mais. O carrinho só é permitido para cortar a bola. O carrinho você só pode fazer ele perpendicular ao jogador. Ou seja, para cortar um chute, para cortar um passe. Você não pode disputar a bola com o carrinho. O futebol ficaria muito melhor, né? Inclusive com mais gols. Porque vamos imaginar aí, o Bruno Henrique dá o tapa na corrida. Não pega, né? O artifício do carrinho, que às vezes quase todo zagueiro usa e consegue cortar, né? Ele não seria mais permitido. Então, para a vida do atleta que ataca, seria melhor. Você teria que jogar de pé. Ou então o cara ia fazer a falta e ia tomar o cartão amarelo, né? Bom, voltando para cá, isso a gente deixa para a próxima aula, para daqui a 2 aulas, que a próxima nós vamos falar sobre a história de futsal. Eu amo futsal, eu amo a história, né? Em 1904 teve a fundação da FIFA, né, que manda no futebol até hoje, é responsável por organizar a Copa do Mundo. E a FIFA, né, a gente vai ver semana que vem, ela é responsável por todos os esportes que carregam o nome futebol, tá? Todos. E ela foi, tá? E aí o Jules Rimet é aquele cara que a gente vai ver, tem na frente a origem da Copa do Mundo. Vindo para o Brasil, Charles Miller é considerado o pai do futebol, tá? Eu lembro como se fosse hoje, o... em 94, foi ano de Copa do Mundo, a Globo tinha várias chamadas, né? Origem, 100 anos de futebol no Brasil. Aí vinha vários jogadores, as fotinhas, aí abrindo assim, as fotinhas formavam a cara do Charles Miller, né? Só que existe uma outra história, né? O Charles Miller é considerado pai do futebol, ele foi estudar na Inglaterra, voltou em 1894. Se ele voltou em 1894, foi estudar na Inglaterra, a gente pode pensar que ele passou uns 5, 10 anos
né? Então é possível, não tem registro, não sei, mas é possível que ele tenha pelo menos visto, presenciado algum jogo da FA Cup, né? Apesar que eu acho que ele deveria ser muito novo. E aí ele trouxe duas bolas de couro, dois jogos de uniforme e a regra do jogo, livrinho e tudo. Eu fico imaginando que ele devia ter um cuidado com essa bola danada, porque não tinha bola para vender aqui, né? Não é igual hoje, furou, você vai lá e compra, não. Ele trouxe dois jogos de uniforme, aqueles uniformes que eram com gola de botão e tudo. Então, eles fizeram o primeiro jogo que aconteceu entre brasileiros e ingleses que trabalhavam na companhia de gás e transporte ferroviário no ano de 1895. Esse jogo foi 4-2, tá? O clube mais antigo do Brasil é o Esporte Clube Rio Grande. Foi fundado em 9 de julho de 1900. O Rio Grande, ele existe até hoje, tá? E ele está lutando, se não me engano, ele está na segunda ou na terceira divisão do Campeonato Gaúcho, lutando para voltar, está tentando se reestruturar. E tem um clube, né, que briga para ser o mais antigo do Brasil, porque foi fundado no mesmo ano e participa das duas divisões do Brasil com frequência. Vocês sabem qual que é o clube mais antigo do Brasil, o segundo, né? Tirando o Rio Grande? Da Série A, é? Não sei. É a Ponte Preta. É a Ponte Preta. A Ponte Preta, se não me engano, foi fundada em novembro, parece. Então, como o Esporte Clube Rio Grande ele quase não é mais um clube profissional, né? Então, a Ponte Preta estava tentando esse título de clube mais antigo do Brasil. Mas, enfim. Porém, gente, os livros de história, eles contam a história dos vencedores. Vocês concordam comigo? Ou alguém já pegou um livro de história e, e viu a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, ser contada pela visão dos nazistas? Pelo- Alguém leu um livro de história e viu a Guerra Fria contada na versão dos russos? Sim ou não? Difícil acontecer. Mas deve ter, não tem não? Ah, se tiver, não é uma coisa mais terraplanista. Entendeu? Você vê um filme e você fala assim, pô, mas morre todo mundo e o herói fica vivo. Cara, que absurdo. Não é absurdo. É porque se você fosse contar a história dos perdedores, o filme durava 2 minutos. Vem um tornado, matou o cara. Acabou o filme, 2 minutos. Você conta a história de quem sobreviveu, você conta a história dos vencedores, você conta a história dos mais fortes, né? E existe, né, pesquisas indicando que, na verdade, quem trouxe o futebol para o Brasil foi um escocês chamado Thomas Donoghue, né? E não foi em São Paulo, foi no Rio de Janeiro, em Bangu, na zona oeste do Rio, o lugar mais próximo de Thomas que existe no Rio de Janeiro. E lá é tão quente quanto, se bobear é até pior que Thomas, viu? Lá nas avenidas, a prefeitura ela colocou vários aspersores de água para as pessoas caminharem ali jogando, porque lá é absurdamente quente, tá? Então, Thomas Donoghue, que em 1892, 93, tinha trago o futebol para o Brasil, né? E o primeiro jogo aconteceu em 9 de setembro de 1894. Pô, professor, mas por que Thomas Donoghue não foi o considerado pai do futebol? Foi Charles Miller? Eu quero que alguém me responda. Não foi uma pergunta retórica. Vamos lá. Vou trazer para uma figura
Jesus. Jesus era filho de carpinteiro, era pobre, a Bíblia fala que ele era feio, né? Se Jesus viesse, se ele fosse rico, filho do imperador, você acha que as pessoas acreditariam mais nele? Sim ou não? Com certeza. A diferença é essa. Thomas Donoghue era um escocês comum. Charles Miller era rico. Charles Miller, ele não só trouxe o futebol, ele era bom no futebol. Então essa é a diferença. Então por isso que Thomas Donoghue não foi considerado pai do futebol. Não está no slide, mas pode cair na prova, tá? Então vai ter que voltar lá no vídeo, vou postar no YouTube depois, para ficar olhando direitinho lá. A primeira competição de futebol no Brasil foi o Campeonato Paulista, esse que a gente conhece hoje, em 1902, tá? E teve o São Paulo Athletic Club, não é o time dos Bambi que a gente conhece, tá? Não é o time de São Paulo atual, esse São Paulo que a gente conhece é o São Paulo Futebol Clube, tá? Esse São Paulo Athletic Club, hoje ele se fundiu, parece que é o Paulistano no Rio, se eu não me engano. E o São Paulo Athletic Club era o time de Charles Miller. E na final, o primeiro campeonato paulista foi 2-1. E 2 gols de Charles Miller. Então a Copa do Mundo, que é a principal competição do Brasil, do mundo, vou falar um pouquinho dela. Talvez eu me arrisco a dizer que é o maior evento esportivo do mundo, economicamente falando, né? E até em termos de mobilização, você vê muito mais mobilização, não só aqui no Brasil, mas nos outros países também, né, em relação à Copa do Mundo do que em relação às Olimpíadas, né? Olimpíada, tá, a vida segue. Copa do Mundo, dia de jogo do Brasil é feriado, gente. Não sei quem lembra a Copa do Mundo agora na Rússia em 2018. O jogo do Brasil era 3 horas da tarde e o expediente era até meio-dia. E eu não sei quem que demora de se deslocar 3 horas para casa para ver o jogo, né? Mas então o mundo E ele, para. professor, e eles estavam querendo colocar de dois em 2 anos, né? Tava tendo essa pauta aí esse dia para colocar a Copa do Mundo Tem 2 anos. essa conversa, tem essa conversa. Eu acho que vai perder um pouco da magia e eu acho que vai perder muito o apelo mercadológico. E eu acho que não vai para frente, porque eles não vão dar conta de fazer uma Copa do Mundo, umas eliminatórias em um ano. Você teria uma Copa em 2022, eliminatória em 2023, começo de 2024, para ter a Copa em 2024. Não vai ter. Os clubes já querem matar a FIFA por causa das datas FIFA. Não vai ter como espremer isso no calendário. Não tem. A não ser que eles façam a Copa do Mundo com 128 países. Que é o que eles Ele estão querendo estava fazer. vendo, né? É, loucura. Eles estavam querendo. Parece que vai ter, né? Parece que a Copa de 2026 ela vai ter 48 times. Eu acho um absurdo. 48 times, divididos em 16 grupos com 3. Classifica os 2 primeiros. E a partir daí é mata-mata, né? Ou seja, não muda a quantidade de jogos. Porque você vai jogar 2 na fase de grupo. E tá muito ruim, Divar. Você tá num lugar fechado e tá muito ruim seu microfone. Eu acho que o Mengão vai atropelar de novo, né? Se o Grêmio quiser passar, ele vai pra frente. E se ele for pra frente, ele vai. Tá ouvindo é áudio doido. Pois é. Eu achei que ele tava falando, não tá ouvindo ele direito. Então, eu acho que não vai para frente, não tem nem como, né? Mas na semana que eu vou deixar algumas coisas para a gente falar semana que vem. Então tem a FIFA, desde a criação da FIFA em 1904, né, tinha esse desejo de reunir os países. E aí esse Jules Rimet, ele se tornou presidente da FIFA em 21, né? E combinou com alguns países para fazer a Copa do Mundo em 1930, tá?
Só que o que acontece? Em 1930, não tinha muitos países que praticavam, tá? Então, ele foi à base de convite, né? Então, só 13 seleções aceitaram o convite. Inclusive, a Alemanha não participou e é a única edição da Copa do Mundo que a Alemanha não participou, tá? E essa Copa do Mundo foi no Uruguai. Eu quero que vocês me digam por que a Alemanha pode não ter participado e por que a Copa do Mundo foi no Uruguai, sendo que a maioria dos times era da Europa. Nobody? É, é por causa da Olimpíada que o Uruguai tinha ganhado, a FIFA selecionou? Coisa assim. Tem. O fato do Uruguai já ser bicampeão olímpico influenciou, ok. Perfeito. Excelente. A Alemanha seria por causa Uruguai. da Exato, continua. Primeira Guerra Mundial, sei lá. Por causa da Primeira Guerra Mundial, que terminou em 1918. Então o país ainda está completamente destruído, né? Ainda estava passando por uma reconstrução, eles não tinham interesse em participar, e por isso que nenhum país europeu sediou. Quase todos os países estavam devastados pela guerra, né? Foi de 1914 a 1918. Então a solução foi o Uruguai, né? Justamente pelo fato que o Vinícius falou, ela já era bem vista por ter ganho as duas primeiras edições da Olimpíada, já era celeste olímpica, né? E a ideia do Jules Rimet, ela passava um pouco pela questão das guerras, né? Porque a ideia dele era que o futebol pudesse reforçar uma ideia de paz verdadeira, uma paz duradoura. E o futebol ele tem esse viés, né? O futebol ele é um esporte que ele foge das quatro linhas completamente. O Pelé parou uma guerra, cara. O Brasil para jogar um amistoso lá na África, estava tendo guerra, os caras pararam a guerra, deram a pega para assistir o Pelé jogar, né? O Haiti estava em guerra civil em 2006, se eu não me engano, e o país parou, né? E os jogadores eles passaram, tem até o vídeo no YouTube, se vocês procurarem, vocês acham. Os jogadores passando pelo meio da cidade, no instante de guerra, e era a seleção com Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo, Roger Flores, que hoje é comentarista, né? E tinha a galera, foi 6-0 esse jogo, parece. Então, assim, o futebol ele para mesmo, ele tem essa condição de trazer paz, né? A gente teve jogos aí já emblemáticos, né? Irã e Estados Unidos na Copa do Mundo. Então é algo que é bem interessante da gente observar. Então a primeira Copa do Mundo aqui fala, né? Porque o país já tinha ganho as duas Olimpíadas, Júlio Rimet achou que era justo o Uruguai ser a sede, e pela impossibilidade de ser na Europa. Vocês são tão ruins para colar que nem para ler os slides vocês leram, né? Eles decidiram que a Copa seria de 4 em 4 anos e nos intervalos das Olimpíadas. Então a ideia deles é que fosse justamente no meio das Olimpíadas para ficar esse calendário. 2 anos, em um ano tem as Olimpíadas, 2 anos depois a Copa do Mundo, 2 anos depois as Olimpíadas e assim sucessivamente, né? Em 1946, a taça da Copa ganhou o nome de Jules Rimet, né? E aí ficou estabelecido que o país que ganhasse 3 vezes seguidas, ele ganharia a taça em definitivo, né? Então a taça seria do país em definitivo. E aí, para nosso orgulho, né, o Brasil foi campeão em 58, 62, né? A gente poderia falar que foi o Botafogo também, que não seria nenhum absurdo, que a base do time do Brasil de 58 e 62 era o Botafogo. Então, quando as pessoas falam que o Botafogo não tem nenhum mundial de clubes, eu falo que realmente não tem, mas que é o único clube do mundo que
tem duas Copas do Mundo. Tá? Chupa Flamengo. E em 70, né, que também tem bastante gente do poderoso Spitfire. E aí, porque a taça era o seguinte, você recebia, depois de 4 anos você passava para o atual campeão. Então, em 70 o Brasil foi tricampeão, ficou com ela. Aí, para 1974, eles confeccionaram a taça que a gente conhece hoje, que é aquele cara segurando o globo terrestre, aquela coisa linda. Que veio aqui em Palmas, eu tirei foto, não sei quem foi lá, mas eu achei maravilhoso quando veio. Fui lá naquela exposição, tinha um trailerzinho ali no Espaço Cultural, maravilhoso. Fiquei muito triste que eu fui lá no Rio e estava tudo fechado, enfim. Então, só que aí veio o Brasil na década de 80, não me recordo a data agora, roubaram. E é um roubo que não foi solucionado até hoje. Né? Mas o que eles sabem é que roubaram a taça e derreteram todo o ouro. Foi de brasileiro mesmo. Né? Então a taça, hoje ela não fica mais com o país, ela fica com uma réplica. Né? O país fica com uma réplica da taça. Né? E a taça ela continua na FIFA. Tá? Então o país recebe a taça original e tal, e tudo, pá. Mas na hora de levar para casa ele leva uma réplica. Tá? Banhada a ouro, não de ouro. E assim, é um pouco dessa história, desse surgimento do futebol moderno, como a gente conhece hoje. Vou interromper aqui o compartilhamento, ficar maior. E eu quero saber se alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida, alguém quer saber alguma coisa que sempre quis saber, nunca lhe disseram. Fale agora ou na próxima aula. Só a Copa do Mundo teve umas épocas lá, não sei se foi em 38 ou foi 40, 42, parece que não aconteceu, né? Isso. A Copa ela aconteceu pela primeira vez em 1930 e o Uruguai foi campeão. Depois de 1934 e 38, a Itália foi campeã. Em 1942, já não teve Copa do Mundo, porque a gente estava no meio da Segunda Guerra Mundial. Né? E aí, em 1946, também não teve Copa do Mundo, porque tinha acabado de ter a guerra. A guerra acabou em 1945. Então, não teve eliminatória, não teve nada. Os países estavam completamente devastados, tanto economicamente como de infraestrutura. A Europa tinha sido devastada. Vocês veem nos filmes aí, passa sobre tem cidades que foram completamente destruídas. Né? Não existia isso. Aí volta em 1950, que foi mais uma tragédia, né? Acho que foi pior do que as guerras. Não, mentira, gente, isso é brincadeira. Em 50, o Brasil perdeu a Copa do Mundo no Brasil por Uruguai. E aí, daí para frente, foi embora. De 54 para cá, ininterruptamente, nós tivemos. Né? E ano que vem a Copa é no Catar. E pela primeira vez ela vai ser disputada no inverno europeu. Inverno? Não. Na primavera europeia. Peraí. Nós vamos estar no verão? Então, no inverno europeu, desculpa. A primeira vez que a Copa vai ser disputada no inverno europeu. Porém, ela é no Catar. Justamente porque os meses de julho no Catar é tipo Palmas, entendeu? Dali para mais, porque lá é deserto. Vai ser no Catar, ela vai ser em novembro. Então, essa Copa do Mundo ela vai ter um intervalo de 4 anos e meio, quase. Em contrapartida, a Copa de 2026 ela vai ter um intervalo menor de 3 anos e meio. Copa do Mundo, salvo engano. E deu branco. Vai ser México, Canadá e Estados Unidos, professor? Disseram que ia ser em 3 países. Acho que era para ser Paraguai, Argentina e Colômbia, não deu certo. Parece que vai ser isso mesmo. Parece que vai ser isso mesmo. Estados Unidos, Canadá e México. Eu acho que é. Não tenho certeza, não.
falhou a memória aqui agora, tô ficando velho, gente, tá ficando meio ruim. Mas é isso aí mesmo. Beleza? E aí eu quero saber, se ninguém mais tiver nenhuma dúvida, a gente encerra por hoje a nossa aula. E semana que vem não vai ter mais problema, em nome de Jesus. Nós vamos falar sobre a história do futsal. Ah, por falar nisso, vamos fazer um trabalhinho, vamos? Pra gente contabilizar umas horas. Não, de boa, trabalhando, nada escrito. Nada escrito. Eu só não quero microfones fechados quando a gente for debater isso. Fala aí, Beleza. professor, qual é o trabalho? Calma aí, deixa eu ver se é viável. Eu sou o pirata da perna de pau, com olho de vidro, da cara de mal. Adorava essa música quando era criança. Pá, pá, pá. Caraca, você acredita que eu tô vendo um site da internet aqui que tá escrito assim, porém, para buscar o sexto troféus. Puta merda. Maneiro, hein? Pá, pá, o Brasil ganhou o primeiro jogo do Vietnã 9-1. Não, hoje tem jogo. Hoje tem, vamos lá, Costa Rica, Venezuela, Lituânia e Cazaquistão. Aí você fala assim, ah, professor, fala sério, Cazaquistão. Eu tenho um colega meu que cresci com ele lá em Cabo Frio, o Wagner Cabeça. Ele treina um time do Cazaquistão e tem um cara muito, eu acho que ele é até o treinador da seleção. Vou até pesquisar se é ele. Um cara que era jogador de futsal. Eu vi muito ele jogar no Vasco, Cacau. Era magrinho, habilidoso. E ele é técnico no Cazaquistão, cara. E eles fizeram uma revolução gigante. O Cazaquistão é muito forte no futsal. Hoje também tem Egito e Guatemala. Nossa, que triste. Esse jogo é interessante. Uzbequistão e Rússia. Amanhã. Amanhã. Amanhã, 2 horas da tarde, tem Brasil e República Tcheca. Pô, pena que os jogos são só à tarde. Deixa eu ver se o Brasil joga no final de semana, que eu acho um absurdo eu pedir pra vocês fazerem alguma coisa no meio de semana, 2 horas da tarde, quando todo mundo trabalha. Isso é uma cachorrada, como diria minha sogra. Tá, final de semana. Brasil e Panamá, 10 horas. Creio que é domingo, não é? 6, 17, 18, 19. Quinta, sexta, sábado, domingo, é. Então vamos assistir Brasil e Panamá domingo? Bora. Tá? Aí eu quero que vocês assistam, tá? Presta atenção nos comentários. O Vinícius vai, talvez esteja, que é um jogador de futsal, que foi o domingo, filha. É 10 horas da manhã. O jogo é 10 horas. E o de amanhã é 2 horas. Quem puder assistir um dos dois jogos, legal. Se não, depois coloca no. Não tem a mesma graça. Não, mas tudo bem. Quem não puder, não pôde. Mas domingo é dia de acordar. 10 horas já é um horário bom pra acordar, viu? Não acorda na hora do almoço, meio-dia. Perdi o jogo, professor. Acordei meio-dia. Não, não seja moco, não. Então assista o jogo do Brasil e Panamá. Quem tiver de bobeira amanhã, às 2 horas da tarde, assista o jogo. Puta merda, vou estar lá no IFT, ó, que bosta. Mas não vou pro trabalho, não. Então assista o jogo para a gente conversar algumas coisas, para vocês, para surgirem dúvidas para vocês, né? Igual o Gustavo Villani falou bastante coisa, um pouquinho da história do futsal, fez alguns comentários que eu não quero que eu não quero falar, porque eu quero que vocês peguem na transmissão. Falem assim, pô, o que é isso que ele falou? Que local é esse? Quem que organizou esse mundial? E eu quero que vocês tragam para a gente debater isso, tá? Mas na boa, cara, na boa, na boa. Do fundo de my heart. Pô, vem com questionamento, assiste mesmo o negócio, vem para perguntar, vem participar.
Que é ruim pra caramba, bicho. Eu tô super desmotivado com essas aulas. Eu não aguento mais, eu tô igual aquele meme do Drauzio Varela. Tá com saudade de chutar a bola, né, meu filho? Tô com saudade de chutar a bola, né? Tô com saudade de fazer um gol olímpico com bola de futsal. Só eu sei fazer. Eu vou gravar um vídeo, vou botar lá, vou pedir pro Neymar repetir, vou viralizar com esse bagulho, né? Então, assim, me ajuda a ajudar vocês. Quanto mais eu perceber que vocês estão engajados, que vocês estão interessados, mais eu me interesso. Se eu perceber que vocês estão cagando para minha aula, eu vou cagar para vocês também. Vou começar a soltar material gravado lá no YouTube, vocês assistem, a gente segue a vida. Eu não estou preocupado se vocês vão ser aprovados ou reprovados, eu estou preocupado se vocês vão aprender, cara. Põe isso na cabeça de vocês. Talvez vocês tenham só essas duas disciplinas comigo, eu não sei. Mas se vocês for fazer disciplina comigo, não vem para cá preocupado com a sua nota, vem para cá preocupado em aprender, cara. É com isso que eu fico preocupado. Beleza? Bom, como ninguém tem mais nenhuma dúvida, eu vou encerrar a gravação e vocês estão liberados. Beleza? Um abraço a todos. Tamo junto, é nóis.